Olá! Sejam todos bem-vindos! Que bom de verdade abrir as portas da minha casa para receber vocês e que bom poder também entrar na sua casa. E para falar do que, né, pessoal? Do que nós falamos nas nossas reuniões? Dos nossos filhos, das nossas crianças, que na verdade os nossos filhos são presentes de Deus para nós, não é mesmo, pessoal? Então a gente vai falar deles. Vamos falar de quem? Não é verdade? E eu sou a Provani Lopes, sou professora há mais de 30 anos, sou orientadora escolar e familiar e sou educadora socioemocional, né? Então, pessoal, mas antes da gente começar a nossa reunião de hoje, enquanto as pessoas vão se aconchegando, se preparando, assinando o caderno de presença da reunião de hoje, eu vou fazer um convite para vocês, para todos vocês. Um convite especial, pessoal. É um convite muito bom. No dia 13/5, na próxima quinta-feira, eu vou dar uma aula. Não é reunião, vai ser uma aula 100% gratuita para vocês. E o melhor, essa aula vai ser online. E você vai poder assistir de onde você estiver. Mas não esqueça de levar caderno para as anotações. Tá bom, pessoal? E sobre o que é esta aula? Eu vou dar a vocês uma aula de como desenvolver em seu filho o interesse pelos estudos em 6 semanas. Uau! Que legal, né, pessoal? Agora, para participar, o que você faz? Você só precisa fazer a sua inscrição pelo link que está na bio, tá? Na minha bio do Instagram. Ou, se você não conseguir, me manda um direct, tá bom? E eu converso com você. Mas o que importa é você estar lá, na nossa aula no dia 13/5, tá bom? Então, chegou todo mundo? Vamos para a nossa reunião. E a gente vai falar hoje, na verdade é uma pergunta. Minha reunião hoje é uma pergunta. Muitas mães vêm e fazem essas perguntas. Essa pergunta para mim. Meu filho não quer estudar, o que eu faço, Provani do céu? O que eu vou fazer quando meu filho não quer estudar? O que eu faço? Bom, a gente vai iniciar mais uma reunião com a Provani e eu vou começar citando uma grande dor de nós pais. Essa é a grande dor de nós pais, né? Porque a gente quer saber como despertar o interesse pelos estudos de nossos filhos. Pois o que nós realmente pensamos é que eles não gostam de estudar. Não é verdade? A gente, quando vê o filho desinteressado pelos estudos, o que passa pela nossa cabeça é que ele não gosta de estudar. E o pior é que a gente não sabe como resolver isso, como resolver a situação. Então vamos entender, pessoal, que estudar tem muito a ver com aprender. E o querer aprender tem muito a ver com estudar. Porém, uma ação depende da outra. E o envolvimento com o estudo fica mais visível quando a criança começa a lidar com o mundo da leitura, da escrita, dos números. Então, pessoal, vamos conhecer tudo passo a passo. Vamos saber tudo passo a passo. Porque eu disse para vocês que estudar tem muito a ver com aprender. E você deve me perguntar, mas não é a mesma coisa estudar, aprender? Ai, Provani, você me deixa louca, Provani, você está me confundindo toda. Então vamos começar a entender sobre estudar. Vamos começar a entender o que é aprender. Ixi, Maria, ficou todo confuso. Então tá bom. Então, pessoal, eu parto do pressuposto de que todas as crianças deveriam gostar de estudar. Né? Não é fato isso? Ah, mas como assim? Ele tem que gostar de estudar. Mas não é bem assim que a coisa acontece. Não é bem assim que acontece. Então, pessoal, é melhor compreendermos que toda criança é capaz de aprender. Mas não porque tem criança... mas então, por que tem criança que não gosta de estudar? Se ela gosta de aprender. Se você me disse, Provani, que aprender e estudar anda junto. Bom,
Segundo alguns psicólogos, o primeiro ato de aprender vem do contato do bebê com o seio materno, né? Esse é o primeiro ato de aprender. Os psicólogos falam que o primeiro instrumento de aprendizagem da criança é a boca, né? Depois de todo esse processo de sucção, pois ele sabe que se ele não fizer, ele não toma o leitinho, o leite não sai, não é mesmo? Então ele tem que começar a aprender. E nós, sempre quando a gente vai visitar uma mãe que acabou de dar à luz, a gente pergunta o quê? E aí, ele já aprendeu a mamar? Olha a nossa pergunta. Ele já aprendeu a mamar? Vocês já não fizeram essa pergunta ou já ouviram? Então, gente, seguindo com o ato de aprender, o bebê ele usa o instrumento boca para conhecer outros objetos. O bebê, sempre que pega alguma coisa, o que ele faz? Quando a criança é bebezinha, o que ele faz quando ele pega um objeto? Ele pega o objeto na mão, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é levar na boca. Por que que ele leva esse objeto à boca? Para reconhecer o que realmente a mamãe deu para ele, né? Ou para brincar, ou para comer. Claro que com o tempo ele começa a usar outros sentidos, né? E começarão a explorar tudo em sua volta. E aí sim, aumentar o aprendizado, né? E a gente vai seguindo e citando a importância da relação dos pais com a criança, que vai implicar diretamente a forma como ele vai reagir à curiosidade. E mais ainda, na maneira dela de se constituir. Então, a gente vai dentro de casa já começando a ensinar as nossas crianças, a ensinar o nosso filho a tudo. Ele vai conhecer o que é o chocalho, ele vai conhecer o que é a maçã, ele vai conhecer, ele vai aprender, né? Então, nesse sentido, desde muito cedo, é possível perceber o interesse ou o desinteresse da criança em relação à aprendizagem. Mas a notícia boa nisso tudo é que é possível a gente retomar o rumo das coisas, tá? Porque nem tudo está perdido. Pois quanto mais cedo se cuidar, é melhor. O que eu estou querendo dizer é que quanto mais cedo você detectar esse desinteresse pelos estudos, quanto mais cedo você trabalhar, você vai conseguir mudar o que pode ter acontecido dele não ter essa vontade de estudar, né? Aí você fala, ai, que susto, né? Porque vocês achavam que não tinha como despertar em nossos filhos o interesse pelos estudos, mas tem! Já ouvi muitos relatos de que o filho não gosta de estudar, gente. Eu ouço muito isso. Eu vejo, as mães me mandam mensagem, ele não está gostando de estudar, ele não quer estudar, eu acho que ele não gosta. Mas, na verdade, eu queria saber uma coisa. Vocês sabem quais são os motivos que levam o seu filho a não querer estudar? Alguém sabe? É importante saber que toda criança tem uma relação com os pais muito forte. E isso influencia o interesse da criança em querer aprender, em querer estudar. Então quer dizer que eu sou um exemplo para meu filho? Quer dizer que a expressão filho de peixe, peixinho é? Sim, porém, nem tanto, mestre, nem tanto. Eu posso explicar. Já é comprovado que se os pais gostam muito de ler, esse hábito sim poderá ajudar bastante o envolvimento do filho com a leitura, com os livros. Então, pode influenciar. Aqui em casa, por exemplo, a minha filha gosta de ler muito, ela ama ler. E esse hábito é de toda a família. Nós adoramos ler, nós adoramos a leitura. Então, se você em casa tem esse hábito, né, esse contato com os livros, frequentemente, claramente, pode despertar esse interesse em seu filho. Então, se você tem a mania de estar sempre lendo, eu quero ler um livro, eu vou deitar, estou lendo, eu estou na hora do meu almoço, eu pego um livro para ler,
Se você tem esse hábito, o seu filho vai estar te observando, a gente fala do exemplo, né? Ele pode começar a tornar a querer também ter esse hábito, tá? Mas isso não é o determinante, não é o que determina realmente a criança ter interesse pelos estudos. Então o que eu quero dizer é que se o pai é um leitor, tá? Não significa que o filho também será um leitor, né? Muitas vezes a ansiedade dos pais, olha que interessante. O pessoal que está chegando, boa noite, viu? Que bom que vocês estão aqui hoje, estou muito feliz. Boa noite, boa noite, boa noite. Que vocês bebam bastante dessa água, dessa fonte que a gente vai falar hoje. Então o que eu quero dizer é que se o pai é um leitor, isso não significa, né, que o filho venha a ser leitor, vai também gostar muito de ler. Então muitas vezes a ansiedade dos pais para que a criança goste de ler poderá até atrapalhar. Vocês sabiam disso? O fato de você estar ansioso para o seu filho começar a ler, principalmente isso acontece com as criancinhas ali que vão para os anos iniciais, a mãe não vê a hora da criança começar a ler, né? Isso atrapalha. O pai ansioso atrapalha, né, o desejo da criança pelos estudos, pela leitura. Porque isso poderá acontecer com a matemática, com a história, né? Então muitas vezes a ansiedade dos pais para que as crianças gostem de ler pode sim atrapalhar. E por que eu falo isso? Porque às vezes os pais eles falam assim, ó: eu não admito. Presta bem atenção. Eu não admito que ela tire nota baixa em matemática. Eu sou professor de matemática. Como é que a minha filha vai tirar nota baixa em matemática? Isso eu não admito. Acontece. Eu tirava 10 em história o tempo inteiro. Ela não está tirando 10. Então a gente tem que prestar muita atenção e ter cuidado. Porque nesse sentido a gente vai estar causando medo. A gente vai estar causando insegurança ao invés de motivar a criança a matemática, a história, a ler, né? Então, se eu forçar dessa forma, com tanta ansiedade, eu vou estar, sim, prejudicando. O que a gente precisa nos atentar é que a forma como a gente trata do assunto vai definir literalmente a atenção, a forma que a gente trata do assunto vai definir literalmente a atenção que os nossos filhos darão para o determinado assunto, né? Seja ele de matemática, seja ele de português, seja ele de história, geografia, inglês. Aliás, a nossa ansiedade em ver nossos filhos aprendendo poderá atrapalhar todo o desenvolvimento da criança se você tiver esse sentimento de ansiedade, né? Então eu lembro muito assim um fato que se encaixa bem no que eu estou falando, vocês prestarem assim bem atenção na nossa reunião. Assim, eu sou professora, todos sabem, alfabetizadora, né? E alfabetizar requer muito tempo, requer muita paciência, além do que requer também o mesmo tempo e a mesma paciência dos pais. Então, atenção àquelas mães que têm as crianças na fase de alfabetização, de 7, né, até 8 aninhos, de 6 até 8 aninhos, para estar começando a se integrar com a alfabetização num todo, né? Então é necessário essa fase, né, que eu costumo dizer que é mais ou menos de 3 anos, ela requer muito tempo e muita paciência, e do educador e dos pais. Então, todo final de ano, por exemplo, o que aconteceu? Os meus alunos, né, eles faziam a formatura. Todo final de ano todo tinha formatura. E ao final, né, eu escolhia um outro mais extrovertido, que gostava de conversar mais e tal. Eu escolhia a criança para que a criança lesse um texto, um pequeno texto, né? Por que eu fazia isso? Eu fazia isso para que era uma forma que eu mostrasse, né, para os pais que eles conseguiram se alfabetizar, que eles se alfabetizavam. Então, todo ano era isso, fazia a formatura, escolhia uma criança para ler, né? Enfim, crianças formadas e vão para o próximo ano que segue. E a turma nova chegando. E aí vinham outras turmas. Os pais, aquelas turmas que chegaram agora, nova,
eles participavam também, porque as crianças, elas tinham elas ficavam na escola, né, tinham um andamento. Então os pais participavam das festas de formatura, né? E eles viam que as crianças saíam lendo, bonitinho, tudo bonitinho. E é aí que morava o perigo na minha situação. Porque logo na primeira reunião, eu recebia uma chuva de perguntas, né? Ô Provânio, eles vão aprender a ler quando? Quando que eles vão ler? Será que ele vai aprender a ler fácil? Será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir escrever? Ai, Provânio, eu estou tão preocupada. E o tempo ia passando, e para os pais era uma eternidade, porque as crianças realmente vão aprendendo devagar. Vão conhecendo tudo muito devagar. Percebe? Eu estou falando da ansiedade dos pais para com os estudos. Ou seja, controlar essa ansiedade, porque tudo tem seu tempo, né? Porque a gente estava na primeira reunião, né? Então eu estava lá me apresentando, falando de planejamento, e eles já queriam saber, né? Se eles iam realmente ler, se ia terminar o ano lendo. Gente, eu estava em fevereiro. E eles queriam algo que eu só ia poder passar para eles no meio do ano em diante, até o final do ano. Então, não tinha como eu falar na reunião isso, né? Mas eu era assim, era um bombardeio dessas perguntas, né? Então, outro ponto que eu poderia também citar, né, era a forma de, em forma de exemplos, né? Porque no final das contas eu tenho 35 anos de profissão na área de alfabetização, né? Então seria o fato de muitos de nós colocarmos nas costas dos nossos filhos, das nossas crianças, muitas expectativas, né? Ó, já começa assim, a criança vai, filho, você vai aprender a ler, você vai aprender a escrever, você vai aprender. Você já começa a falar pro seu filho que ele vai aprender um monte de coisa. Então, quer dizer, você transfere a sua ansiedade para a criança, né? Então, vocês que têm crianças de 7, 8 anos, presta bem atenção. É importante que você abaixe a bola, segure essa ansiedade, porque ela vai prejudicar o seu filho, né? Porque, afinal de contas, eu não podia comparar a turma anterior com a turma que estavam chegando, porque as crianças são diferentes, né? Até os gêmeos são diferentes. Eu tenho sobrinhos gêmeos que, vou dizer, são gêmeos na certidão, tá? Se você mostrar, você não diz que é gêmeo. Então, diante das diferenças e do interesse de cada criança, né, a gente precisa ter muita atenção. Então, quer dizer, não foi porque meus alunos vieram do ano passado para cá, né, que os outros vão também aprender no mesmo ritmo, né? Então, tudo tinha seu tempo, tudo tinha sua hora. E as crianças são diferentes, né? Outra coisa que é importante a gente saber, vamos imaginar, eu tinha muito disso, né? Mães que tinham filhos, assim, de idade de 1, 2 anos, então a criança fazia pré-escola, fazia a alfabetização comigo, né? E saía, aí vinha o outro, iria fazer também, e a mãe começava o quê? Comparar. Por isso que eu falo que as crianças são diferentes. Começava a comparar, né? Esse aqui não está aprendendo não, o outro aprendeu tão rápido, já saiu daqui sabendo ler tudo, e esse não está aprendendo nada. E começa aquela coisa de querer achar que a criança tem que aprender no tempo dela, da mãe, mas não é assim, dos pais, mas não é assim que funciona. Tá? Então eu costumava falar muito com as minhas colegas de trabalho que quanto mais os anos se passavam, né, as crianças que eu alfabetizava tinham desenvolvimento diferente. Era tudo diferente, né? O pior era controlar a ansiedade dos pais, né? Porque eu não poderia comparar uma turma com a outra, né? E nem os pais devem fazer isso. Quanto mais fazer isso, quanto mais ficar falando, né? A gente precisa entender, pessoal, que tanto falarmos, que de tanto a gente falar, né, a gente pode o quê? Internalizar em nossos filhos o que nós achamos dele. Ó, presta atenção, se eu tenho um filho que está saindo, vamos imaginar, eu tenho uma criança de 10 anos, eu tenho uma criança que está saindo da alfabetização de 8, 9 anos, né? Aí eu falo, nossa, mas ela aprendeu tão fácil, esse aqui está tão demorado para ele aprender, então eu não posso o quê? Estar
como é que falo, comparando as crianças. A gente precisa entender que de tanto a gente falar, é capaz que essa criança realmente vá aprender mais devagar. Então, se eu ficar falando pro meu filho o tempo todo que ele é muito devagar e que a irmã já é mais esperta, já fazia com mais atenção, já fazia com mais rapidez, né? O que acha que ele vai pensar? O que acha que vai acontecer se eu ficar comparando, fazendo comparações? Então é importante você prestar atenção nisso, tá? Então, com certeza a criança vai acreditar que ela é assim. E aí o destino foi traçado. Eu sou assim, a minha irmã é melhor que eu, né? E o pior, não foi a criança que chegou a essa conclusão, né? Fomos nós que fomos colocando na cabeça dela, né? Mas a gente faz isso, eu sei, sem querer, né? A gente faz isso sem perceber, né? Agora a gente sabe. Agora a Provânia está aqui para orientar vocês a não comparar, principalmente na parte dos estudos, a criança. Uma criança aprende de uma forma, do jeito dela, né? Ou mais rápido ou mais lento, e a outra também. Então vocês que têm filhos, mesmo que a idade seja, uma de 16, outra de 12, uma de 13, outra de 8, nunca compare, né, a fase de alfabetização de uma para outra, a fase de aprendizagem de uma para outra, tá? Porque realmente é o que eu falo, né? Nossas crianças são seres únicos, né? Diferentes personalidades, então vamos, cada um no seu tempo, cada um na sua hora. Então, sem ansiedade, vão devagar, vão bem devagarzinho, que a criança vai aprender, tá? Com isso, a gente sabe que as nossas crianças, elas aprendem muito dentro de casa, com a família. Então, a gente precisa se atentar como nós falamos, é o que eu estou falando, como nós agimos, né? Para que eles não entendam que aprender não é muito legal. Pô, a minha irmã aprendeu, mas eu não, ixi, não gosto de estudar não gosto de aprender não. Ela aprendeu, eu não, ixi. Né? Para que eles não entendam que aprender, para que eles comecem a perceber que aprender é criar, é imaginar, é observar, é ouvir, né? E por fim realizar os seus conhecimentos. Agora, e a escola? Onde ela entra na conversa? Onde os estudos, né, no geral, né, dentro da escola entra na conversa? Aceitar a condição de que o filho não consegue estudar, né, como o restante dos colegas, e que ele se envolve pouco com os desafios das aprendizagens, pode trazer um sentimento de culpa dos pais. Pô, onde foi que eu errei? Né? Será que eu errei com o Joãozinho, né, e acertei com a Alice? Será que eu errei com um e acertei com outro? Onde foi que eu errei? Os pais começam a ter esse sentimento de culpa, né? Mas não se trata disso. Quanto mais cedo nós percebermos a falta de interesse pelos estudos dos nossos filhos, mais fácil será encontrar a saída. Então, o primeiro ponto é não achar que seu filho tem que aprender da noite para o dia, né? Porque vai massificar, vai ficar em cima dele, ele vai perder o interesse, é fato. Então, presta atenção como você está agindo dentro de casa com a criança, nos estudos dela, a pressão que você está colocando nas costas dela, tá? Então, tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter disciplina, né? Equilíbrio emocional para poder lidar com esse momento que é despertar o interesse pelos estudos da criança, tá? Então, o caminho certo para a gente ajudar tá nas nossas mãos. Então a gente só precisa, né, que a gente só precisa começar a aplicar, porque nós amamos os nossos filhos, não é verdade? E a gente quer o bem deles, tá bom? Então, pessoal, a escola, ela poderá ser uma boa parceira de vocês pais, né? Uma boa parceira. Por quê? Porque a escola e a família, ela em conexão, eles vão começar a abrir caminhos para as possibilidades, tá? Para que em conjunto comecem a traçar o caminho, né? O caminho para a criança sim começar a se encaixar com os estudos. Então,
é onde a escola entra. A escola é importante, o pai é importante e essa união mais importante ainda. Porque essa conexão vai fazer com que a criança encontre, né, caminhos e possibilidades de começar a desenvolver, de começar a despertar o interesse pelos estudos dela, né? É certo que quando deparamos diante do desinteresse pelos estudos dos nossos filhos, a gente busca achar respostas, né? A gente começa a falar, pô, acho que é uma fase dele, por isso que ele não está aprendendo. Ah, não, é preguiça. Essa criança está com muita preguiça. Outra coisa que a gente procura é, será que é o professor? Será que é a escola? Né? Mas como a gente viu, o que mais tem, né, são motivos, né, que para falta de entusiasmo com os estudos. Então, o momento propício mesmo é de você parar da complicação e começar a agir. Não procurar respostas que não são. Meu filho é preguiçoso, meu filho é uma fase, por isso que ele não aprende, né? Ele perde o interesse fácil, né? Então, a gente tem que ver que os motivos para a falta de entusiasmo com os estudos ou com o momento da lição em casa podem ser diversos, dos mais simples aos mais complicados. Então, pessoal, tem algum motivo, se o seu filho está faltando interesse pelos estudos no seu filho, motivo tem, né? E o que você tem que fazer? Pode ser falta de compreensão do conteúdo, pode ser, né? Pode ser porque a criança não se sente muito, se sente muito cobrada, né, pelos pais, aquela ansiedade, né? Pode ser por conta das distrações dos celulares que atraem todas as idades. Ou até mesmo pela falta de equilíbrio emocional, algum problema, alguma situação que aconteceu e de repente essa criança para de ter interesse pelos estudos. Então, motivos a gente tem, tá? Pode ser vários motivos, tá certo, pessoal? Então, vamos se controlar, vamos controlar a nossa ansiedade, vamos começar a entender, né, o que pode acontecer. Então, seria bom se nós pais conseguíssemos identificar o motivo. Um ponto, né? Meu filho não quer estudar, o que eu faço? Primeiro ponto, procure identificar o motivo, tá? Porém, independente da razão, uma coisa é certa, a gente precisa descobrir o caminho para ajudar a criança, né? E esse caminho ele não pode ser através do autoritarismo, né? Da permissividade, ou seja, de fazer por ele ou deixar para lá, não poderá ser. Tá? Não pode ser através de pressão, a gente precisa cobrança, a gente precisa encontrar o caminho, né? A gente pode despertar o interesse pelos estudos de seu filho, dos nossos filhos, pura e simplesmente através do que a criança mais gosta. Eu posso despertar o interesse dos estudos do meu filho através das brincadeiras, através das conversas, das contações de histórias, dos jogos de tabuleiros, de músicas. Nós sabemos que isso é possível. E em casa, com a família. Né? Eu estava falando com uma mãe que estava com esse probleminha. Eu falei, procura pegar os conteúdos que ele está aprendendo e faça jogos. Jogue com ele, com a família. Né? Interaja juntamente com ele. O problema dele está sendo na geografia, nos estados. Eu falei, então, faça quebra-cabeça, brinque com ele. Mostre para ele que você está interessado em que ele aprenda, né? Mostre para ele que você dá importância para o estudo dele. Então, é importante que você pegue esses recursos, as brincadeiras, os jogos de tabuleiros, as músicas, né? Contem história, faça com que ele reconte as histórias. Isso tudo está na sua mão, está dentro de casa, né? Isso tudo é possível. Então, é importante que você vá vendo qual é o motivo e tentando solucionar o motivo. E mais uma vez, não force seu filho a aprender mais do que ele é ensinado pelos professores, né? Tá fazendo sentido, pessoal? Não force seu filho a aprender além do que ele está sendo ensinado pelos professores, né? É importante que se nós forçarmos, a gente vai estar fazendo o quê?
está fazendo com que ele se afaste cada vez mais dos estudos. Isso é pressão. Você está pressionando o seu filho. Você está pressionando ele a aprender. Ah, mas mamãe, eu nem aprendi isso aqui ainda, mas não aprendeu, mas a professora vai dar. Então é bom que você já aprendeu, então você já sabe. Aí você vai chegar já sabendo e está tudo bem. Mas não é assim que funciona, tá? Você pode causar nele, aí sim, a falta de interesse por aquele assunto, tá? Então, é possível que ele queira estudar, talvez, mas não porque ele gosta, mas pela pressão, né? Então, é importante que você faça de uma forma diferente, tá? É importante que a criança estude o que ele está aprendendo agora, que ele viva agora. Então, eu aprendi sobre as capitais, geografia. Então, no meu horário de estudos da noite, eu vou estudar geografia. O que eu aprendi. Eu vou reforçar o que eu aprendi. Agora, eu estou aprendendo as capitais, vou aprender do Brasil. Aprendendo as capitais do Brasil. Aí a mãe fala assim, filha, aproveita e vai aprender as capitais do mundo. Então, não é assim. Então, a criança tem que viver o agora, né, dos estudos e o que ela está aprendendo agora, né? O que deverá ser reforçado em casa, como eu sempre falo, né? É como quando a gente fala da mãe querer que a criança aprende além do que os professores estão aprendendo, os antigos falam assim, né? Bom será não pôr os carros diante dos bois. Não é verdade? Então eu não posso, né, fazer com que a criança aprenda o que ela ainda não teve conhecimento através da escola, através dos professores, né? E é importante que você seja um investigador. Procure realmente entender os motivos pelo qual a criança está desinteressada. A verdadeira razão. Observe os comportamentos, as atitudes. Olha só, meu filho não quer estudar, o que é que eu faço? Comece a observar os comportamentos do seu filho. Veja se a criança está mentindo, se demonstra preguiça, irritação. E como você poderá fazer isso? Através de conversa, começa a conversar com ela. E através também de escuta. Começa a ouvir mais sua filha. Por que será que ela não está interessada? Seria interessante também que vocês pais conversassem com os professores para compreender melhor por quê. Tá? E aí, juntos, vocês podem encontrar as possíveis causas dessa criança não estar interessada pelos estudos. E aí sim, traçar a solução, né? Ou até, se for o caso, se for um caso você ouvir, você conversar e você não conseguir, procurar a ajuda de um profissional da área, né? Como os psicólogos, os psicopedagogos, de repente é alguma deficiência que eu digo não, algum transtorno, né? A criança de repente pode estar com alguma coisa na visão, assim, não está enxergando bem, precisa de óculos, não está ouvindo direito. Então é importante que você investigue isso. Não já começar a rotular que é preguiça, né? Que é falta de interesse. Não, comece a investigar. Seu filho apresentou uma falta de interesse pelos estudos, vá atrás do motivo. É importante que a gente procure o motivo, né? Agora eu posso passar para vocês um caminho mais curto, para que vocês incentivem seus filhos com os estudos. Vocês estão preparados? Vocês podem anotar? A gente já entendeu que alguns dos principais motivos que fazem a criança não querer estudar, a gente entendeu que poderia ser falta de visão, não está enxergando direito, ou porque a professora talvez não soube explicar novamente o conteúdo direito, ele tem que reforçar. Isso tudo a gente já viu que pode acontecer, né? Mas o importante é que vocês comecem a incentivar a criança. Então eu vou dar algumas ferramentas que você pode fazer. Primeiro, converse com a criança sobre a importância dos estudos. É o primeiro passo. Você está vendo aquela criança lá, deitada na mesa. Conversa com ela. Tenta procurar um motivo. Não dê motivos. Procure um motivo. Tá? Porque, às vezes, o motivo está bem
longe daquele que você pensa que é, né? Então converse com a criança sobre a importância dos estudos. Porque o que parece ser preguiça pode ser uma falta de compreensão, de motivação sobre a importância, né, dos estudos. Então converse com ela, acolha, dê segurança, ajude a encontrar o caminho para a solução, né? Não já começa traçando o que é. Ah, não, é preguiça. Ah, não, é falta de interesse mesmo. Não, vá atrás, procure, investigue, vê qual é o motivo, converse, acolhe seu filho, dê segurança, ajude seu filho a encontrar o caminho para a solução. Faça ele perceber que estudar é importante, para que ele desenvolva o raciocínio, além de fortalecer as capacidades de organização, de responsabilidade, autonomia, resiliência. Você pode falar tudo isso para o seu filho. E entre muitas outras palavras de motivação que você pode dar, né? Relacione os conteúdos com o dia a dia da criança. Entendeu? Podemos utilizar atividades educativas com os conteúdos aprendidos para que a criança se sinta envolvida nos estudos. Lembra das brincadeiras, dos jogos que eu falei? Então, podemos utilizar essas atividades educativas com os conteúdos aprendidos para que as crianças se sintam envolvidas nos estudos e em tudo que está aprendendo. Isso tornará menos cansativo, né? Estressante para a criança e para toda a família. Elabore uma rotina diária de estudos. Estabeleça com seu filho uma rotina. Como várias vezes eu citei aqui, a rotina é muito importante. A gente sabe da importância de um planejamento, de uma organização, para que o pequeno se desenvolva mais. E quando a gente fala de rotina, a gente fala de cronogramas, né? De horários, né, de preparação para alguma coisa, para os estudos, para as tarefas. E a criança saber com certeza o que irá acontecer, terá calma, confiança. A minha sobrinha, ela tem um caderninho, ela está no 3º ano. Ela tem um caderninho lá, ela já falou assim para mim, olha, eu tenho aqui o horário, e aqui eu tenho a aula de português, hoje é português, história, hoje é português, história e inglês. Então eu já vou preparar meu caderno. Olha que calma! Não é melhor você ter um cronograma, uma organização, né? A criança ter essa rotina direitinho, ela saber. A outra mais velha, ela sabe que o horário dela de pegar a lição para fazer, o horário de estudos. Gente, quando a criança tem essa organização, esse planejamento, olha, vocês não sabem o peso que vocês tiram das costas. Vocês não sabem o peso, porque a criança passa a ter mais responsabilidade, mais autonomia e melhor, ela se sente responsável, ela se sente segura, né? Então, a rotina é outro ponto. Outro ponto importante, valorize a conquista de seu filho. Seu filho fez uma prova, o seu filho estudou sobre a Grécia, o seu filho estudou a família silábica da letra B, o seu filho trouxe um quadro que ele pintou de Tarsila do Amaral. Você não pode só olhar, é bonito. Valorize. O seu filho, ele precisa que você valorize o seu filho. Tá? Porque se você valorizar o seu filho, os esforços dele, com essa atitude você vai ganhar mais autoestima dele. Ele vai ganhar mais autoestima. E o seu relacionamento com ele será só de harmonia. Só de tranquilidade, sem estresse. Valorize as conquistas de seu filho, isso é importante. Meu filho não quer estudar, o que é que eu faço? Valorize as conquistas de seu filho. Elabore uma rotina. A grande sacada, além de você falar sobre o esforço dele, é mostrar para toda a família o que ele fez. As atividades realizadas, mostra para o papai, para o irmão mais velho, mostra para a vovó, né? Mostra para eles os resultados alcançados, que a criança alcançou. Ele vai se sentir importante. Eu consegui. Você acha que o que vai acontecer com o seu filho se você começar a trabalhar tudo isso que eu estou passando para você? Você acha que vai acontecer o quê? Você vai
despertar o interesse pelos estudos do seu filho. Tá certo, pessoal? Outro ponto importante. Descubra o seu estilo de aprendizagem. Como eu disse, as crianças são diferentes. E com isso, o seu jeito de aprender também é diferente. Por isso, é importante entender o modo de aprendizagem que faz com que ele entenda melhor. Desperta mais interesse. Quais os conteúdos que mais lhe agradam? Quais são as dificuldades que ele tem? Como ele gosta de estudar? Vocês sabem como o seu filho gosta de estudar? Vocês já perguntaram para ele como ele gosta de estudar? Se com vídeos, ou só lendo e escrevendo, ou falando em voz alta o que aprendeu. Para isso precisa estar sozinho no local de estudos. Tente observar isso. Eu mesmo, o meu jeito de estudar é esse, é falando sozinho em frente do espelho. Esse é meu jeito de estudar. É inventando música com um conteúdo ou outro, eu vou inventando algumas músicas. Já a minha filha, ela gosta de estudar por vídeos. Ela gosta de estudar lendo. Né? Então é importante você observar isso, porque se ele gosta de estudar com vídeos, de outra forma não vai fazer sentido, ele não vai conseguir aprender. Porém ele não vai estar, ele pode até estudar da forma como você quer, mas ele não vai ficar satisfeito. O mais importante nisso tudo é compreender que todo mundo tem capacidade de aprender e que a forma como iremos aprender não importa. Se é com vídeo, se é ouvindo, se é falando alto, se é inventando música com conteúdo, não importa. Poderá ser a forma mais moderna. O que importa é a gente buscar as mais incríveis e diversas possibilidades de aprendizagens, para que nossos filhos não tenham que passar por tantas dificuldades. Percebem que muitas coisas dependem de nós? Oi, Alice. Oi, meu nome é Alice. Seja bem-vinda, Alice. Um beijo, seja bem-vinda, viu? Então, a gente precisa estar atento. Muita coisa depende de nós, ó. Muito. Aliás, tudo depende de nós, né? Calma, tranquilidade, sem ansiedade, elaborar com rotina, valorizar o esforço, conversar sobre o que aprendeu, ver de que forma a criança gosta de estudar. Isso tudo é importante. Então, pessoal, a gente entende o que com essa reunião? O que a gente entende com a nossa reunião de hoje? Que toda criança gosta sim de estudar. Então, nada disso, meu filho não gosta de estudar. Ele gosta sim. E o que você faz? Organize, faça uma rotina, dê atenção, ouça, converse com os professores, converse com a escola. Você percebeu alguma coisa? O que está acontecendo, filho? Mamãe, eu não estou conseguindo enxergar. Vá procurar um especialista para ver se o problema não é visão. Então, seu filho gosta sim de estudar. Ele apenas precisa ser despertado e da forma mais assertiva possível, gente. A criança tem interesse pelos estudos. Ela tem. Sabe, é como se você tivesse uma ilha e quisesse procurar alguma coisa, né? Ir atrás, procurar frutas. Será que nessa ilha tem frutas? Tem. É desbravar, é procurar. A criança só precisa do quê? Que a gente empurre, que a gente dê o chute inicial. Entende? A gente não pode dizer que a criança não gosta de estudar, que a criança tem preguiça de estudar, que a criança tem desinteresse pelos estudos, se a gente sabe que tudo depende de nós, somos modelos, né? Então, nós pais, a gente precisa fazer tudo isso, sem imposição, sem ameaças, com escuta ativa, disciplina positiva e muita empatia. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês a forma como você pode despertar no seu filho o interesse pelos estudos? A forma como está nas suas mãos? Sabe? É tudo isso. É como se eu te desse um banquete e você começasse a comer ponto por ponto desse banquete, aquela fruta, aquele macarrão, e comece a comer, sabe? E aí aplicar dentro da sua casa. Certo, pessoal? Então é só praticar, é só aplicar. Faça a rotina, valorize, converse, sabe, com o seu filho. Não simplesmente rotule, coloque rótulos nele, sabe, que você acha, não é ele.
Entende, pessoal? Então é isso. Eu gostar, entender. Que bom que fez sentido para vocês. Que bom que fez sentido para vocês. Fico muito feliz mesmo, né? Vocês são o máximo, gente. Vocês são o máximo. Tá tudo na mão de vocês e vocês estão aqui assistindo e aprendendo cada dia mais como trabalhar, como despertar, como desenvolver os estudos do seu filho, né? Então é isso, pessoal. A nossa reunião vai terminar aqui. Ah, mas espera aí. Eu tenho aquele convite. A gente vai ter um compromisso. JJ fez. Eu tenho um compromisso com vocês dia 13/5, tá? Só que não é reunião, não. É aula. E essa aula será 100% gratuita e online. Você vai poder assistir em qualquer lugar. O Ricardo lá dos Estados Unidos vai poder assistir a live, né? Se quem estiver lá em Cancún, estiver em Dubai, né? Aonde você estiver, você vai poder assistir essa aula divertida, gostosa. E sabe qual é a matéria? Coloca no caderninho de vocês. Como desenvolver em seu filho o interesse pelos estudos em apenas 6 semanas. Uhul! Que delícia! Não esqueçam, pessoal, mas é importante vocês se inscreverem, fazer a inscrição. Clica no link da bio, faz a inscrição, que eu vou esperar vocês lá. Ah, não consegui, o que é bio? Não tô conseguindo. Manda um direct pra mim que eu vou responder pra vocês. Tá certo, pessoal? Não esquece não de participar da nossa live. Bora pra live, bora! Vamos que essa live vai ser muito gostosa. Não é live não, né, Provânia? Não é live não, é reunião, né? Então, não é reunião, né, JJ? É aula! É aula, e essa aula vai ser gostosa, divertida. E ó, eu aconselho todas que estarão lá na nossa aula, leve uma cadernetinha para ir anotando tudo, porque vai ter muita coisa legal, a gente vai aprender gostoso e a gente vai aprender como desenvolver em nossos filhos o interesse pelos estudos em apenas 6 semanas. Tá certo, pessoal? Tá dentro? Legal! Que bom, que bom. Então, ó, agora eu vou mandar beijo aí pra Flávia, pra Renata, pro Ricardo, a Vanessa, a Andréia, que entrou também, que eu vi. Tem bastante gente, já tem mais gente, JJ, aqui? Pergunta onde tá o link. E o link tá na bio. O link tá na bio. Então vocês vão na bio, no meu Instagram, tá bom? No Instagram, você vai lá na bio, faz a sua inscrição, participa dessa aula, que vai ser uma aula muito gostosa, divertida. A gente vai se divertir bastante, tá certo, pessoal? E vamos aprender brincando que nem criança, né? Então, se vocês por um acaso não conseguirem, manda um direct pra mim, tá bom? E eu respondo pra vocês. A minha equipe, o JJ que tá aí, né? Sempre atento a tudo que vocês estão falando aí. Então, beijo grande, pessoal. Fiquem com Deus. Amo vocês. Vocês são o máximo. Beijo grande.